Olá, meu nome é Luiz Alberto. Hoje a gente vai falar um pouco sobre segurança de APIs utilizando o JWT. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é autenticação. A autenticação é o processo de verificar a identidade de um usuário. É o processo de verificar se o usuário é realmente quem ele está dizendo ser. Normalmente isso é feito através do uso de credenciais, como usuário e senha, impressões digitais, ou, por exemplo, leitura biométrica facial, reconhecimento facial. Então, é uma forma de garantir que a pessoa que está acessando a aplicação é quem ela realmente diz ser, né? Vamos entender também qual a diferença entre autenticação e autorização. A autorização, por outro lado, é o processo de verificar o que o usuário autenticado tem permissão para fazer. Então, primeiro o usuário se autentica e depois de autenticado ele tenta acessar um recurso específico em uma página e a aplicação vai dizer se ele tem permissão ou não de acessar aquilo. Imagina que ele não é um usuário administrador e está tentando acessar dados de outros usuários e só o administrador tem essa permissão. Então a autorização é o que vai fazer essa checagem para dizer se ele pode ou não acessar certos recursos do sistema. Agora vamos falar um pouco aqui sobre a forma de autenticação tradicional, que é muito utilizada ainda por muitas aplicações web, que é através da utilização de cookies nos navegadores. Como é que é o processo? O processo consiste desses 5 pontos. A primeira coisa que acontece é o login, com o usuário fornecendo as credenciais, seja ela login senha ou digital, seja qual for. Quando essa requisição é feita e eu envio, por exemplo, o servidor, meu login, meu usuário e minha senha, o servidor vai checar essas credenciais, vai verificar no banco de dados se realmente existem. Se existir, o que ele vai acontecer? Vai para o próximo passo, que é a criação da sessão. Se as credenciais estiverem corretas, o servidor cria uma sessão para o usuário e envia um cookie de sessão para o navegador do usuário. O cookie, por seu lado, é armazenado no navegador do usuário, que a cada nova requisição envia esse cookie para o servidor. Junto com a requisição, imagina que estou fazendo a requisição para trazer uma página que exibe a lista de usuários do sistema, então eu tenho que enviar junto o cookie, que o servidor vai fazer o próximo passo, que é o reconhecimento. O servidor lê o cookie, identifica a sessão, que tem a informação da sessão no cookie, e consequentemente, se o usuário tem acesso, se está tudo ok, ele permite o acesso do usuário àquela página. Agora vamos ver como funciona a autenticação com tokens em APIs. Ele é basicamente a mesma coisa, o mesmo processo que acontece com a autenticação com cookies. A única diferença é que, ao invés do que vai trafegar para o servidor ser cookies, será um token. Então, só para a gente entender, acontece novo login, da mesma forma, informa usuário e senha. Quando chega no servidor, se as credenciais forem válidas, o servidor, ao invés de gerar um cookie, vai gerar um token e devolver ao cliente. E aí o cliente, em todas as requisições seguintes, vai enviar esse token da mesma forma que fazia com o cookie, geralmente no cabeçalho das requisições. O servidor vai validar, verificar o token se ele é válido e, se tiver, também permite o acesso do usuário. Agora vamos falar sobre um tipo específico de token, o JSON Web Tokens. Primeiro ele é chamado assim porque ele utiliza o formato JSON para os dados que são utilizados no token. Os JWT são a melhoria dos métodos tradicionais de autenticação com token, porque eles contêm informações codificadas sobre o usuário que o servidor pode ler diretamente. Quais são as vantagens do JWT? A primeira vantagem é que ele utiliza JSON, como eu falei, que é um padrão muito conhecido e é amigável, human friendly. Segundo é que ele é simples de manipular em qualquer linguagem de programação, seja ela qual for. Ele é leve para ser transportado via rede e ele é seguro, já que é possível verificar se o conteúdo do token é válido através do próprio conteúdo. Agora vamos entender a estrutura de um JWT. O JWT tem a estrutura dele tem 3 itens, é o cabeçalho, a carga útil e a assinatura, também conhecido como header, payload e signature. Então vamos falar inicialmente sobre o cabeçalho. O cabeçalho consiste de 2 partes, que é o tipo do token,
Vocês podem ver aqui no type, que é informar que o tipo é JWT. E o segundo, que é esse aqui, que é o algoritmo utilizado para assinar esse token. Pode ser o HS256, HMAC, vários tipos de algoritmos podem ser utilizados. Depois do cabeçalho vem a carga útil, o payload, que contém as informações, também chamadas de claim, que são declarações sobre o usuário, como o ID do usuário e outras informações. Pode-se ver aqui do lado, eu tenho aqui no subject, no sub, eu tenho como se fosse a representação do ID do usuário, o nome, e a informação se ele é administrador ou não. Isso aqui tem algumas informações, existem tipos de claims, aqui eu vou falar só sobre as registradas. As registradas são um conjunto de declarações pré-definidas, que não são obrigatórias, mas são recomendadas. Então, algumas delas são essas 4 aqui. O ISS, que informa quem é o emissor. XP, o tempo de expiração. Posso dizer que aquele token tem um tempo de expiração. O assunto, que no caso aqui eu estou utilizando como ID do usuário. E a audiência, e podemos usar outros além desse, mas isso aqui são as declarações, as claims recomendadas. Ele ainda tem aqui uma observação. Observe que os nomes das declarações têm apenas 3 caracteres, pois o JWT precisa ser compacto. Vamos falar agora sobre o último item de um JWT, que é a assinatura. É gerada aplicando o algoritmo de hash ao cabeçalho e a carga útil, ou payload, juntamente com uma chave secreta. A assinatura é usada para verificar se a mensagem não foi alterada no caminho, e no caso de tokens assinados com a chave privada, também pode verificar se o emissor é quem ele diz ser. Então, só para entender aqui, eu utilizo um algoritmo aqui, que no caso está usando o HS256. Então, eu passo o header, que foi o que a gente viu aqui, o header e o payload. Então, eu vou passar eles dois. Primeiro, eu pego o header e aplico um base 64 nele. Depois, pego o payload, também aplico um base 64 nele e separo eles por um ponto. E aplico esse algoritmo de hash nesses dois bases 64, utilizando uma chave secreta que só o servidor deve conhecer essa chave. Então ele vai gerar um outro hash, que vai ser a última parte do token do JWT, que nós vamos ver agora em seguida. Pronto. Aqui podemos ver a primeira parte do token, que é o header, que é essa parte vermelha. Então, o header tem... Essas aqui são as informações originais do header e do payload. Então, quando eu aplico um base 64 aqui nesse header, ele me gera esse hash aqui. Depois que eu aplico o base 64 no payload, ele vai pegar esse conteúdo do payload e vai gerar essa parte em rosa aqui. E depois disso, eu vou pegar os dois, esse primeiro e o segundo, já transformado em base 64, e aplicar uma codificação, fazer um hash utilizando o HS256, e utilizando a minha chave secreta para ele gerar essa terceira parte em azul, que é o terceiro hash, que é a assinatura do JWT. Então, essa assinatura garante que não sofre alteração, porque se alguém alterar ou o header ou o payload desse JWT, ele teria que regerar o segredo, a assinatura, e para regerar a assinatura teria que saber qual é o segredo, que só quem sabe é o servidor. Aqui é como funciona o fluxo de uma requisição com JWT. O que a gente já falou lá, o browser ou a aplicação que seja, faz o login passando as credenciais para a aplicação. A aplicação vai gerar um JWT, devolve para o browser ou para a aplicação que está utilizando. E a cada nova requisição, esse JWT é enviado para o servidor, onde ele é validado. E se tiver tudo ok, ele retorna os recursos. Sobre a segurança do JWT. Primeira coisa, leitura. Qualquer pessoa pode ler um JWT se tiver acesso ao token, pois ele é codificado, mas não criptografado, como eu já tinha dito. Em relação à modificação, se alguém tentar alterar o JWT e mudar, por exemplo, o ID do usuário, ele não conseguirá regerar a assinatura corretamente, pois essa pessoa que fez a alteração não tem a chave secreta.
dado que a chave secreta só quem sabe é o servidor. Assim, qualquer tentativa de falsificação da requisição vai ser detectada pelo servidor e vai ser rejeitada. E, por último, e muito importante, toda requisição utilizando o JWT deve utilizar HTTPS. O HTTPS é crucial para proteger a transmissão do JWT, pois embora o token em si seja seguro contra alterações, ele ainda pode ser interceptado durante a transmissão, por exemplo, utilizando um main in the middle attack. E o HTTPS protege essa comunicação utilizando criptografia, o que significa que todas as informações transmitidas entre o navegador ou aplicação e o usuário e o servidor são codificadas, são criptografadas, de modo que apenas o emissor e o destinatário têm essa informação. Qualquer pessoa que intercepte no meio vai pegar uma mensagem criptografada e não vai conseguir entender a mensagem. Então, basicamente, isso é o JWT. É assim que funcionam autenticações e autorizações em APIs que utilizam JWT.